Deixa eu chamar o Bruno Musa. Musa, a gente tem acompanhado a maneira como os pré-candidatos, principalmente os da direita e da centro-direita, têm se posicionado em relação a vários assuntos, né? Eu acho que é o momento de eles tratarem das muitas questões que envolvem o Brasil, né? Quais são os desafios para o Brasil? E aí surge esse episódio que envolve Flávio Bolsonaro. Eu tenho certeza que o Dávila disse em relação aos simpatizantes de Renan, Caiado, Zema e Flávio, obviamente que se o seu candidato preferido não for ao segundo turno, ele vai votar no outro, né? Então, quem votou em Flávio, se o Zema for para o segundo turno, ele vai votar no Zema, porque ele não quer a continuidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Mas você acha que nessa hora não pode haver um canibalismo por parte desses pré-candidatos, acentuando o discurso contra Flávio, no intuito de pegar aquela fatia de eleitores que manifestaram desejo de votar em Flávio Bolsonaro? Porque a manifestação de Zema ontem foi bem criticada, inclusive por figuras da direita. Sem dúvida, e hoje Caiado também fez um discurso até um tanto quanto mais duro com relação ao Flávio, né? Se os Bolsonaros soubessem governar, o PT não teria voltado. Me parece que começou ali, digamos, essa guerra até com relação a isso. Ora, vamos de repente até criar um certo distanciamento, porque se de fato as investigações se aprofundarem e houver qualquer tipo de provas com relação a tudo isso que está acontecendo, melhor eu estar mais distante. Mas me parece que sim, tudo que você falou é bastante óbvio, mas às vezes o eleitor não é tão óbvio assim, hein? Veja, nós tivemos o caso de Minas, que foi bastante peculiar, em que muitas pessoas votaram no Zema para governador lá atrás e votaram para o Lula durante as eleições. Então, há uma clara falta de lógica com relação ao que você defende. É impossível você defender no governo federal intervencionismo, aumento de gasto público, endividamento da máquina, um Estado gigantesco oprimindo o empreendedor como um todo, pisando no nosso gargalo, e no governo do Estado você querer justamente aquilo que gera mais prosperidade. Basta olhar os outros países do mundo que prosperaram e saíram da armadilha da renda média, Estado menor, impostos menores. Como é que você defende algo no campo estadual e defende completamente oposto no campo federal? Então, é natural que essa mudança de voto ou essa transferência de voto seja natural, como você falou, mas eu não diria que ela é óbvia no Brasil inteiro, ainda mais quando mais de metade da população brasileira, do eleitor brasileiro, não são politizados. Claro que aumentou isso ao longo do tempo, mas muitos ainda são pouco aprofundados e outros simplesmente querem tocar a sua própria vida. Mas me parece um tanto quanto óbvio, até porque me chamou a atenção, por exemplo, nos mercados preditivos. Eu estava estudando um tema de um paper que foi feito nos Estados Unidos, que desde 2016 os mercados preditivos têm acertado muito mais do que os mercados de intenções de voto, de pesquisa de intenção de votos de forma convencional. Até onde eu sei, a Polymarket ela não está operativa no Brasil. A gente consegue acessar, mas me corrijam se eu estiver errado aqui, o CPF já estaria bloqueado. Então, me chamou a atenção aqui, primeiro, se de fato está bloqueado, quem são essas pessoas que estão operando tão ativamente no mercado brasileiro? Talvez sejam muitos gringos, estrangeiros, que não estão aqui de fato. E outra coisa me chamou muito a atenção, a movimentação de Lula, ela foi muito pequena. O Flávio derreteu, de fato, chegou a bater 26%, vinha acima de 40%, bateu 26%. Depois, ontem à noite, já estava em 33%, novamente, nas intenções do mercado preditivo. Mas o Lula ficou estagnado ali, foi um pouquinho para cima e tal, mas nada muito uma mudança estrutural. O que me parece que é aquilo que eu venho falando. Tanto o piso como o teto do Lula, pela rejeição, está dado. É isso. Então, os outros, seja ele quem for, aqui como você muito bem colocou, da centro-direita ou da direita, precisa saber capitalizar isso, porque o Lula, ele está dado, com o piso e com o teto baixo, na minha opinião. Pois é, e aí é preciso também olhar para os nomes que foram aventados na hipótese de Flávio não disputar a presidência.